Nesse vídeo eu vou te explicar o que é o famoso desafio 75 Hard, criado pelo Andy Frisella, o porquê eu estou fazendo uma versão adaptada dele e compartilhar dicas que estão me ajudando a cumprir o desafio e construir essa disciplina para te ajudar a desenvolver a tua disciplina também. Eu sou o Augusto Titã, eu construí um dos maiores canais no YouTube de desenvolvimento pessoal e produtividade, chamado Vida de Titã. E hoje eu estou com esse novo canal aqui compartilhando conhecimentos e práticas que têm me ajudado nos negócios e na vida pessoal. Então, vamos nessa! O desafio 75 Hard, o original, ele tem 6 regras que devem ser cumpridas todos os dias durante 75 dias seguidos. Número 1, seguir uma dieta. Pode ser qualquer dieta, desde que tu defina ela antes e não fure nenhuma vez. 0 refeições lixo e 0 álcool durante 75 dias. Regra número 2, fazer 2 treinos por dia de 45 minutos cada. Um dos treinos precisa ser ao ar livre, independentemente do clima. Não pode juntar os dois em um treino de 1h30 e caminhada leve não conta como treino. Pode ser musculação, caminhada intensa, jiu-jitsu, o que tu preferir. Beber 1 galão de água por dia, aproximadamente 3,7 litros. Ler 10 páginas de um livro de não ficção, audiobook não conta. E tem que ser livro de desenvolvimento pessoal, negócios, mentalidade, ou seja, tem que ser algo que vai agregar conhecimento. Tirar uma foto do progresso todos os dias, foto simples no espelho mesmo. E regra número 6, sem álcool e sem refeições lixo, que é parte da regra número 1, mas ela é reforçada e frisada pelo criador, pelo Andy Frisella, porque é onde a maioria das pessoas tenta flexibilizar. E aqui a parte mais importante do desafio. Se tu falha em qualquer uma dessas regras, em qualquer um dos 75 dias, tu tem que voltar para o dia 1 e começar tudo de novo até tu completar os 75 dias seguidos. E citando aqui o próprio Andy Frisella, o 75 Hard não é um desafio físico, é um programa de transformação mental. Então, galera, como eu estava na busca por uma mudança na minha vida, um salto de crescimento, eu decidi fazer uma versão adaptada desse desafio. Mas antes de eu compartilhar o porquê eu adaptei, vou falar qual que é o desafio que eu estou fazendo. Eu chamei de 75 Titã e essas são as regras. Regra número 1, fazer 90 minutos de atividade física por dia. Ou seja, eu uni os dois de 45 num só. Só que desses 90 minutos, 20 deles precisa ser ao ar livre, independentemente do clima também. E na minha versão caminhada leve conta como parte dos 90 minutos. E por que eu fiz essa adaptação? Eu treino jiu-jitsu praticamente todos os dias. E o meu treino, só o treino em si, fora deslocamento, leva 90 minutos. Quando eu contabilizo deslocamento, trocar de roupa, botar o kimono, tirar o kimono, ir até lá, voltar para casa, tudo isso, dá umas 2h30 no dia. Vamos supor então que eu fizesse o desafio original, eu teria que incluir mais 45 minutos de atividade física. E daí teria mais o banho dessa atividade física, ou trocar de roupa, então vamos comprimir e dizer que eu conseguiria fazer tudo muito rápido e ia dar 1 hora. Ou seja, a gente já está em 3h30. E além disso, eu tenho um cachorro da raça Border Collie, que tem energia infinita. E como eu moro em apartamento, eu tenho que passear com ele no mínimo, assim, ó, num dia que eu passeio pouco, tem que ser no mínimo 30 minutos. Idealmente, pelo menos 1 hora. Se juntar tudo, daria 4h30 no dia. Todos os dias. É muito tempo. Mas aí tu pode argumentar, Augusto, então não faz o jiu-jitsu. Não quero ficar sem treinar jiu-jitsu. E eu não posso ficar sem passear com o meu cachorro também. Se eu quisesse fazer o desafio original e não quisesse desprender tanto tempo para atividade física, eu teria que fazer uns 45 minutos de musculação na academia do meu prédio e uns 45 minutos de corrida, então, ao ar livre. Então, mais banho e trocar de roupa ia dar umas 2 horas no dia. E daí vamos supor que eu fosse passear 1 hora com o meu cachorro também, daria 3 horas, em comparação às 4h30 treinando jiu-jitsu. Essa 1h30 no dia faz muita diferença. E eu prefiro treinar jiu-jitsu, então por isso eu fiz essa adaptação. E por que caminhada leve conta também? Porque nos dias então que eu treino jiu-jitsu, eu contabilizo a caminhada com o meu cachorro, esse tempo que eu tô com ele na rua, como parte dos pelo menos 20 minutos de atividade física ao ar livre desse desafio que eu tô fazendo. Regra número 2, seguir uma dieta definida previamente, com 0 refeições livre e sem escapar. A minha dieta inclui simplesmente comer comidas saudáveis, com alguns ajustes. Eu deixei pão, deixei queijo e deixei doce sem adição de açúcar. Ou seja, sabe aquelas coisas que vêm sem açúcar adicionado? Esses pode. O que pode também? Por exemplo, hambúrguer feito em casa, que é o blend ali de carne moída, queijo, cebola, tomate e as 2 fatias de pão. Ou, por exemplo, pizza onde a massa é feita sem glúten e os ingredientes da pizza são todos saudáveis.
Ou seja, se tiver maionese ou pepperoni, alguma coisa assim, aí não pode. Ou seja, basicamente, alimentação saudável. Regra número 3, não beber álcool ou consumir qualquer tipo de droga. Número 4, beber 1 galão de água por dia, os 3,7 litros. Número 5, ler 10 páginas de um livro de não ficção. Número 6, meditar 5 minutos. E número 7, planejar o dia seguinte. Pode ser um checklist ou montar a agenda do dia seguinte ou simplesmente definir as 3 principais atividades a serem feitas no dia seguinte. A intenção é terminar o dia com o próximo dia já definido. E eu tirei a parte da foto do desafio original porque eu não estou buscando uma mudança estética com esse desafio. Ou seja, galera, esse desafio que eu estou fazendo, ele não é tão difícil quanto o desafio original, por causa da parte da atividade física. Mas desse modo fica perfeito, encaixado para mim. Quem sabe um dia no futuro eu faça o desafio original. E seguinte, eu comecei ele dia 20 de julho. Hoje, no dia dessa gravação, é dia 9 de novembro. Ou seja, eu falhei no meio do caminho. No dia 63, eu esqueci de meditar e planejar o dia seguinte. Porque esses dois eu normalmente faço quando eu estou preparando a minha janta. Eu ponho a água para aquecer, por exemplo, se eu vou fazer uma massa, aproveito enquanto ela está aquecendo para meditar, planejar o dia seguinte e sigo com o jantar. Ou logo antes de começar a jantar, eu faço tudo que eu tenho que fazer para encerrar completamente o desafio e daí eu tomo meu banho, faço minha janta e encerro meu dia. Só que teve um dia que eu fui jantar fora na casa de um casal de amigos meus e beleza, como eu fui cedo, eu pensei, quando eu voltar, não vou voltar muito tarde, eu medito e planejo o dia seguinte. Só que quando eu voltei, eu acabei esquecendo de fazer isso. Quando eu acordei no dia seguinte, eu olhei para o meu planner, que é onde eu coloco as prioridades do dia seguinte, e vi que estava do dia anterior. E galera, nessa hora, a minha mente começou a trazer um monte de... Primeiro foi um soco na boca do estômago, né? Quando eu me dei conta. E o reflexo da minha mente foi trazer desculpas e justificativas do porquê estava tudo bem. Não, eu medito e planejo agora, logo quando eu acordo, aí vai contar. Sabe, ela tentou buscar maneiras de encaixar alguma forma de eu não precisar começar do zero o desafio. Porque pensa, eu estava no dia 63, faltava 2 semanas para eu terminar esse negócio. Até que, beleza, eu aceitei, não falhei. Beleza, o que eu faço agora com essa falha? Eu começo do zero mesmo? Pô, eu falei que eu tinha que começar do zero. O desafio é sobre isso. Eu tenho que ser a minha palavra. Só que ao mesmo tempo eu tava com medo de começar logo do zero e estafar, sabe? Criar um bloqueio assim no meio do caminho, não querer mais fazer, ter um rebote em relação, porque isso já aconteceu no passado, ter um rebote em relação a fazer atividade física ou comer de forma saudável. Sabe quando alguém entra em uma dieta e alguma coisa muito restrita e daí quando ela termina, volta tudo muito mais forte porque deu esse rebote? O meu medo era esse. Então eu fiquei pensando assim, vai dar mais de 100 dias eu fazer assim, bem mais, né? Eu começar do zero agora. Será que vai ser algo saudável? Será que é prudente eu fazer isso tendo falhado tão longe no desafio? Porque uma coisa é tu falhar ali no dia 10 ou no dia 20, outra coisa é no dia 63. Então eu fiquei meio que sem saber o que fazer. Porque por um lado, eu tinha que ser a minha palavra. Por outro, eu não queria me engajar numa coisa, talvez insistir em algo que fosse me prejudicar. Eu não estava fazendo o desafio para me prejudicar. E o motivo pelo qual eu tinha feito esse desafio eu já tinha alcançado, que era retomar a disciplina, me afastar de hábitos ruins, construir hábitos melhores. Eu estava me sentindo muito melhor, eu estava numa rotina muito boa, eu tinha conquistado o que eu estava buscando no desafio já. Então eu não queria botar isso em risco, sabe? E daí eu fiquei nesse impasse. Compartilhei no Instagram o que estava passando pela minha cabeça ao longo desse processo. Inclusive, se tu não me segue lá ainda, é @AugustoTita, se quiser me acompanhar lá, onde eu fico mostrando a conclusão de cada dia do desafio. Mas enfim, depois de muito refletir, eu cheguei na conclusão de tirar 5 dias de folga do desafio para comer o que eu quisesse, sair da dieta e tudo, e depois começar do zero de novo. Hoje, então, dia 9 de novembro, eu estou no dia 42 dessa segunda tentativa, ou seja, 105 dias nesse lifestyle já, e a minha vida mudou. O que acontece, galera, é que eu estava me sentindo muito estagnado nesses últimos anos, e eu estava buscando, precisando de uma mudança. O que é muito louco pensar, porque no final do ano agora, final de novembro, vão fazer 2 anos da nova empresa, o Ascensão. 2 anos que eu encerrei o Vida de Titã e comecei uma nova jornada. Dia 22 e 23 de novembro agora vai ser a 7ª edição da Imersão Ascensão Titã, o evento presencial.
vai ser a 10ª turma da Mentoria Ascensão Titã, onde todas as turmas até hoje foram um sucesso. Eu tô há 3 anos e meio treinando jiu-jitsu consistentemente e ficando cada vez melhor. Como eu mencionei antes, eu tenho um cachorro agora. O Koda entrou na minha vida faz 1 ano e meio, foi em abril do ano passado. Mas mesmo assim, eu sinto como se eu tivesse estagnado, porque a comparação é uma... Eu tenho amigos prosperando, o que é muito bom estar numa ambiência onde os meus amigos estão crescendo muito, mas através de uma comparação que eu não consegui controlar da melhor maneira possível, eu não tive, eu acho, a maturidade para conseguir bloquear essa comparação, eu acabei me sentindo meio para trás, meio estagnado. Como se eu estivesse num buraco nos últimos 3 anos, porque eu não me desenvolvi, eu não cresci como eu gostaria. A minha rotina nesses últimos anos tem sido muito casa, escritório, tatame, casa. Só. Final de semana que eu poderia fazer algo diferente, eu tô meio que cansado da semana e daí eu escolho ficar em casa sem fazer nada, para poder descansar da semana que passou e tá pronto para a próxima. Só que sem eu perceber, essa rotina foi me desgastando aos poucos. Me desgastando emocionalmente, fazendo com que eu não conseguisse dar o meu máximo, por estar cada vez mais desgastado. Até que eu percebi que eu estava perdendo hábitos bons e começando a construir hábitos ruins. Galera, fazia uns 3 anos que eu não sentia mais aquela energia de, sabe, o 100% do mandar ver, ter vontade de fazer as coisas, acordar assim, ó, com vontade de trabalhar, de treinar, de viver o dia, de mandar ver, sabe? Pô, eu sei usar o meu tempo. Eu ensino isso, gestão de tempo, produtividade, alta performance, como construir uma rotina saudável. Mas mesmo assim era como se o combustível, o espírito tivesse fraco. Por isso eu decidi fazer algo que me causasse uma mudança grande. Um choque mesmo de melhoria mental, emocional e espiritual. De modo que eu iniciasse um novo processo de evolução e conseguisse sustentá-lo sem parar depois de alguns dias. E é engraçado porque eu entrego isso para os meus alunos. Porque, por exemplo, tem o meu evento presencial que dá esse choque, esse chacoalhão que às vezes a gente está precisando, onde eu ensino também a minha metodologia de gestão de tempo e a outra metodologia de ser a sua palavra. Tem também a mentoria de 6 meses de acompanhamento para o aluno se manter constante nessa evolução. Mas eu estava precisando de algo para mim. Por isso, eu decidi fazer esse desafio. E que bom que eu fiz. Uma coisa também que eu não mencionei antes, que não está dentro do desafio, é que eu aumentei também a minha conexão com Deus. Eu estou orando mais, estou lendo a Bíblia para ter a evolução de espírito também. E galera, como não se sentir bem fazendo esse desafio? Pensa, comendo certo, bebendo muita água, fazendo atividade física todos os dias, incluindo ao ar livre, andando ao ar livre com o meu cachorro, meditando, lendo, trabalhando bem. Uma coisa que eu comecei a cuidar também, eu tenho me afastado dos picos dopaminérgicos que o celular fornece. Eu tenho trocado o celular por leitura de Kindle mesmo. Então tem as 10 páginas do livro de conhecimento, mas eu também faço leitura de livro de fantasia, assim, ou de era medieval, alguma coisa que é mais para me entreter. E é muito louco como apenas fazendo o básico da saúde, da dedicação no trabalho e na conexão com Deus, com consistência, a vida fica muito melhor. É como se eu estivesse numa nova fase agora. O business voltou a crescer, a saúde está no máximo, estou com novas amizades e aquela paz mental e a energia de novo de mandar ver. Mas atenção, eu não estou dizendo que esse desafio é uma coisa milagrosa que resolve todos os problemas. Mas foi o que eu estava precisando, uma forma de eu me reconectar com a constância de hábitos bons, a dedicação, saúde mental, saúde física. Era o que eu estava precisando para me ajudar, para eu conseguir iniciar novamente um processo de crescimento e de mudança consistente. E uma coisa interessante é que mesmo após esses 100 dias, ainda exige esforço. Eu ainda tenho que me convencer a ler as 10 páginas do livro, a parar para meditar, a ficar de joelhos ali do lado onde está a minha Bíblia para ler um trecho da Bíblia e fazer minhas orações. Ou seja, ficou muito claro para mim que isso de construir hábitos é simplesmente que atividades tu fica habituado a vencer a resistência para executá-las e não que o esforço necessário deixa de existir. Por outro lado, jiu-jitsu, eu não tenho esforço para ir lá treinar, por mais louco que sou, porque é muito mais desconfortável e difícil fazer um treino de 1h30 de jiu-jitsu do que ler 10 páginas de livro. Só que o treino do jiu-jitsu eu quero fazer, eu tenho vontade, eu fico ansiando por chegar o momento do treino.
Já as 10 páginas de livro, não. Eu sei que é importante, eu sei que agrega, mas eu não tenho tanta vontade de ler. Só que o hábito foi criado, eu me acostumei a ler as 10 páginas todos os dias. E uma dica aqui que eu acho que é a maior sacada de mentalidade que eu já desenvolvi assim em relação a criar hábitos, ter consistência, conseguir desenvolver disciplina. É tu não negociar com a tua mente. É tu não dar brecha para começar aquela conversa dentro da tua cabeça se tu faz mesmo ou não faz, ou se tu dá uma aliviada, se tu vai... Não, hoje eu vou fazer metade só. Quando tu dá espaço para a mente começar esse diálogo interno, é ali que está o problema. Essa é a melhor parte desse desafio, assim. As regras são muito claras. Eu fiz a flexibilização antes de começar, em comparação ao desafio original, mas esse aqui é o meu desafio e eu não posso baixar disso aqui, eu não posso flexibilizar o que eu me comprometi. Então eu tenho que fazer todos os dias essas coisas e ponto final, não tem discussão. E o fato de eu não discutir com a minha mente, não ter brecha, tipo, tem que fazer e ponto final, isso deixa o processo de vencer a resistência para executar cada atividade muito fácil. Deixa eu corrigir. Muito mais fácil do que se tem a brecha. Tanto é que o próximo desafio meu vai ser conseguir manter todas essas coisas sem ter um desafio. Manter porque eu estou escolhendo fazer. Onde eu posso falhar, posso sem aspas, posso falhar que eu não vou quebrar nenhum desafio, eu só não vou fazer naquele dia. Vai ser manter a consistência nessas coisas quando eu encerrar o desafio por escolha, podendo falhar um dia ou outro. E isso não desencadear uma quebra, uma perda desses hábitos. Bom, essas eram as coisas que eu queria compartilhar contigo nesse vídeo. Eu espero que tu tenha tirado aprendizados que vão te auxiliar na construção de hábitos e no desenvolvimento da tua disciplina. Se tu tiver alguma dúvida em relação ao desafio 75 Titã, deixa aqui nos comentários ou me manda no Instagram. E se tu for fazer esse desafio também, seja o 75 Hard ou o 75 Titã, me conta depois aqui nos comentários ou no Instagram como que está sendo para ti. E se tu quiser ver meu conteúdo avançado de gestão de tempo, confere o segundo canal, o Mentoria Ascensão. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário. E até o próximo vídeo. Fui!